Boa noite, pessoal. Então, estava esperando uns minutinhos aqui para ver se mais alguém entrar ou não. Mas quem for de entrando vai durante o tempo do nosso encontro, tá certo? Estamos aqui reunidos para mais uma vez essa reunião que vai se configurar como a penúltima reunião do nosso grupo nesse semestre. O tema que ficou definido para ser apresentado hoje é em relação aos resultados parciais das revisões de escopo, especialmente com foco ali, né, nas buscas realizadas dentro da PubMed. Então vai ser um momento muito bacana para a gente poder acompanhar toda essa construção e como é que está o andamento desse projeto que a gente começou desde o início do semestre passado, né, enquanto grupo de pesquisa. Antes, propriamente de começar, queria perguntar de quem está aqui participando agora, para sinalizar no chat, quem preparou as apresentações para poder mostrar os seus resultados. Então, sinalizem aí no chat, fazendo um favor, só para a gente organizar uma lista e dar início. Mais alguém além de Mayra? Eu também vou apresentar, né? Então, conta como dois. Se mais alguém que estiver aqui for apresentar também, sinalize fazendo um favor, só para a gente começar, ou senão a gente já pode dar início. Como, como sugestão, né? Eu acredito que uma apresentação de 10 a 15 minutos seja um tempo bom. Caso vocês achem que precise de mais, também podem sinalizar tudo mais, tá certo? Mas acho que fica ali um tempo bom de apresentação e a gente abre espaço para poder tirar algumas dúvidas, ter uma conversa sobre os resultados e tudo mais, né? Aquela contribuição que a gente sempre faz. Então, Mayra, se você estiver já pronta, pode tomar a frente, tá certo? Que o palco é todo seu. Caso eu precise de suporte em alguma coisa também, pode avisar, tá bom? Precisar que transmita algo do tipo. Certo, eu vou só compartilhar aqui a tela para vocês poderem ver. Tá compartilhando? Tá sim. Aqui pelo menos tá. Tá dando para ver o slide? Sim, tá dando para ver o slide. Então, boa noite, gente. Meu nome é Mayra Fernanda. Eu sou do terceiro semestre do curso de fisioterapia na UESP de Jequié. E junto com Thalita, que está no oitavo semestre, a gente ficou responsável por pesquisar, né, e produzir o protocolo de revisão de escopo, que foi orientado pelo professor doutor Rodrigo Queiroz. E hoje eu vou apresentar os resultados parciais do nosso protocolo de revisão de escopo, que tem o título assim: Riscos da mobilização precoce em pacientes críticos internados por acidente vascular encefálico hemorrágico na UTI. Protocolo de revisão de escopo. Então, relembrando a nossa pergunta norteadora, né, foi a seguinte: quais riscos a mobilização precoce pode trazer aos pacientes críticos idosos internados na UTI por AVE hemorrágico? E o acrônimo PCC, que a gente utilizou, né, que é população, conceito e contexto, foi o seguinte: em população, os pacientes críticos idosos internados por acidente vascular encefálico hemorrágico,
o conceito riscos da mobilização precoce e o contexto UTI. E a nossa estratégia de busca, a gente escolheu as bases de dados, né? A PubMed, a Cielo, a Lilacs, a Pedro, BVS e Cochrane Library, mas hoje a gente só vai apresentar o que a gente buscou na PubMed, né? Foi o único utilizado. E não houve restrição de idiomas, nem restrição temporal. E quanto à busca no PubMed, foram esses os descritores que a gente utilizou. E com esses descritores, né, dessa forma que Thalita, na verdade, que montou, ela conseguiu achar 23.909 resultados. Foi o mais amplo que a gente conseguiu. E a gente utilizou descritores, né, como descritores, termos relacionados à mobilização precoce, como dá para ver aqui no início, a UTI, né, por exemplo, aqui, Intensive Care Units, e a acidente vascular cerebral, encefálico, acidente hemorrágico subaracnoide ou intracerebral, foram descritores que a gente utilizou para chegar nesse número de resultados. E a gente dividiu o trabalho em etapas, em 3 etapas, para ser mais exato. E a gente está no início da primeira etapa, que a gente está fazendo análise de títulos. E eu vou explicar depois, seguindo nos slides, né, como mais ou menos a gente fez. E a segunda etapa, a gente vai fazer a leitura dos resumos, e na terceira, a compreensão dos artigos, que a gente separar. Aí, falando sobre a primeira etapa, né, as estratégias que a gente utilizou. A gente fez análise dos títulos, a gente pegou esses 23 mil resultados, né, e a gente pegou apenas 10 mil deles, e dividiu para mim e para Thalita 5 mil para cada. Então, eu fiquei com 5 mil para analisar até essa apresentação, e ela também ficou com 5 mil. E, por enquanto, o que a gente conseguiu achar, né, a gente conseguiu analisar 1.461 artigos no total, e a gente separou até agora 213 artigos que estão relacionados à revisão de escopo, né? Só ali na análise do título, né? Do que a gente conseguiu perceber do título. E teve alguns critérios, né, que a gente utilizou para inclusão e exclusão desses artigos, de acordo com o título que a gente viu, que eu vou falar agora. Aí, quanto aos critérios de inclusão, a gente escolheu os artigos que continham, né, pelo menos um dos descritores, e também palavras relacionadas ao idoso, ou fisioterapia e fisioterapia intensiva, né? Também mobilização precoce. Por exemplo, né, um dos descritores principais é o acidente vascular encefálico, hemorrágico, né, AVC. Então, se tinha, a gente colocava no doc separado, né? E quando tinha, assim, mobilização precoce, a gente também colocava. E quanto aos critérios de exclusão, artigos com palavras relacionadas à população não idosa, por exemplo, achei bastante alguns relacionado ao público, à população de gestantes, de crianças, adolescentes, jovens adultos. Então, eu não coloquei nenhum desses no doc separado, né, que a gente escolheu, dos artigos que a gente escolheu vendo o título. E aqueles que não continham, né, pelo menos um dos descritores, né. E aqui eu separei 3 exemplos, né. Nesse primeiro exemplo, eu vou ler o título do texto em português. Diz assim: mobilização precoce de pacientes com hemorragia intracerebral em um centro de acidente vascular cerebral, um ensaio clínico randomizado e controlado. Só para exemplificar mesmo como a gente escolheu, né? Esse eu achei interessante porque ele tem no título dele mobilização precoce e hemorragia intracerebral. Então, foi por isso que
eu decidi colocar ele, né, como um dos escolhidos. E o outro foi, diz assim o título em português: Reabilitação Física Precoce versus Tratamento Padrão para Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico Intracerebral. Um protocolo para revisão sistemática e meta-análise. Retração. Esse também, por ter reabilitação física precoce, né, e acidente vascular cerebral hemorrágico, eu também coloquei entre os escolhidos. E, por último, como exemplo, último exemplo, esse que tem o título em português: Cuidados intensivos inadequados para acidente vascular cerebral estão associados à morte em curto prazo após hemorragia intracerebral espontânea. Esse eu achei interessante porque de descritor ele só tem acidente vascular cerebral e hemorragia intracerebral. Mas ele fala sobre cuidados intensivos inadequados. Então eu pensei, talvez fale sobre mobilização precoce, né? Pode ser de uma forma positiva ou negativa, mas isso a gente vai ter que ler para descobrir. E só voltando, né, para as etapas, quando a gente concluir a primeira, a gente vai para a leitura dos resumos, né? A gente vai pegar os resumos, os artigos que a gente separou, ler todos os resumos, ver se eles ainda se encaixam, né, no que a gente está procurando, no que a gente está buscando sobre o nosso protocolo de revisão de escopo, e os que foram separados, né, que estiverem aptos, né, ok, a gente vai para a compreensão dos artigos, que é a terceira etapa, que a gente vai ler o artigo na íntegra, se for possível. E assim, a gente vai terminar essas buscas. Foi isso. Obrigada, gente. Tenham uma boa noite. Parabéns, Mayra. Ótima apresentação. O slide ficou uma estética muito bonita, as informações ficaram muito claras, tá certo? Então, você mandou muito bem. Abrir esse momento para quem quiser fazer alguma contribuição, falar um pouquinho sobre, sinaliza e pode ficar à vontade. Gostaria de parabenizar a Mayra, né? Excelente apresentação, né? Ela aí no início do curso e já está aprimorando, né, a sua estratégia de formular uma pergunta, de fazer o levantamento dos descritores, organizar uma estratégia de busca avançada, né? Já está tendo essa vivência aí no PubMed, já está começando a selecionar artigos específicos relacionados a uma pergunta de investigação. Então tá de parabéns, né? Agora continuar tocando o protocolo, né? Continuar tocando aí essa estratégia inicial para a gente poder publicar esse trabalho agora em 2025, né? Tem tudo para a gente publicar. Tem algumas coisinhas para a gente arrumar nele, mas aos poucos a gente vai discutindo isso, tá bom? Então, em 2025, nós vamos fazer um cronograma de reuniões presenciais para quem tiver com os protocolos aí em andamento, para a gente poder publicar. Parabéns, continue assim, viu? Que você vai longe. Obrigada, professor. Muito bem. Mais alguém, pessoal, quer fazer alguma consideração, alguma fala, algum comentário? Complementando o que o professor falou, realmente está em um caminho muito, muito positivo mesmo. A estratégia de busca está sendo construída de uma forma muito positiva. Parabéns, tanto pela apresentação quanto a Thalita também, né, que está em conjunto para poder desenvolver. Tenho certeza que vai sair um fruto muito bom dentro desse trabalho, né? A questão de pesquisa é muito importante, como a gente viu, né, pelos resultados iniciais, tem muita coisa para ser vista,
muito artigo publicado relacionado, então vai ser um conjunto de informações essenciais para o avanço dessa temática. Alguém mais quer fazer algum comentário? Senão, podemos passar para a próxima. Vamos passar aqui então. Vou compartilhar minha tela também. Tá aparecendo aí, pessoal? Só alguém pode me sinalizar? Acho que tá, né? Sim. Tá certo. Obrigado. Tá dando para ver o slide? Tudo certo? Tudo certo, pode dar início. Prontinho. Pessoal, estão dando continuidade, antes de começar aqui um pouco da exposição, né? Algumas considerações iniciais, porque eu não pude progredir ainda tanto o trabalho e tal, até porque esse semestre foi um semestre muito corrido, em relação à parte do estágio, com a finalização do 10º semestre. Além disso, eu tive que dar um foco muito grande na produção do meu trabalho de conclusão de curso, né? Então, acabei que não pude dar um progresso tão grande e fazer algo tão elaborado dentro tanto da apresentação quanto de todas as pesquisas, mas aí eu vou mostrar alguns dos resultados iniciais, conversar um pouco sobre essa questão, tá certo? Só queria dar essa consideração de antemão. Então, como tinha ficado definido, o meu protocolo de revisão em escopo tem um tema relacionado aos manejos articulares de pacientes adultos na unidade de terapia intensiva, e aqui já vai um adendo em relação ao protocolo inicial, que antes seriam, né, com pacientes profundamente sedados, mas achei que seria mais interessante em relação aos materiais se abrangesse adultos de forma geral, né, tanto profundamente sedados como com níveis de sedação menores, ou até mesmo fora de sedação, para poder entender como tudo ocorre, como tudo está ocorrendo, quais são as técnicas utilizadas e tudo mais. Essa pesquisa, dentro do nosso conceito PCC, do acrônimo PCC, foi estabelecida a partir de uma questão de quais as técnicas utilizadas para ganho ou manutenção das amplitudes articulares em pacientes adultos na unidade de terapia intensiva. Então, a população estudada são pacientes adultos, né? O nosso conceito vai ser as técnicas utilizadas para ganho ou manutenção das amplitudes articulares, e o contexto seria ali dentro da unidade de terapia intensiva. De forma geral, o descritor de busca ficou dessa forma, fazendo uma junção com os booleanos. Tanto de OR, né, para poder juntar os grupos, tanto relacionados à parte do contexto de terapia intensiva, quanto o grupo relacionado às questões de amplitude articular e suas técnicas utilizadas, né, e foram ligadas o primeiro grupo com o segundo através do operador booleano AND, para poder fazer todo esse aspecto amplo da pesquisa. Em resultados parciais relacionados à busca na PubMed, né, inicialmente foram encontrados 1.129 artigos completos na base de dados. Como falei que eu não consegui progredir tão bem a ponto de ler todos, né, eu li mais ou menos ali 400 títulos e resumos, então, que dá por volta de 35,4% de abrangência dessa primeira pesquisa. Então, não são os resultados finais da busca na PubMed, né? São os resultados finais desses 400 primeiros títulos e resumos que foram lidos. Então, dentro desse espectro dos 400, 9 artigos foram selecionados por ter essa relação direta entre o objetivo de pesquisa. Dentre os resultados parciais, de tipo de estudos encontrados. Então, desses 9, 5
foram ensaios clínicos, então fizeram algum controle para poder testar uma técnica contra outra. 2 estudos foram apenas descritivos e transversais, então fizeram um momento não de intervenção, mas apenas de observação ali em um único ponto do tempo. Aí também tem uma coorte retrospectiva, ou seja, que não acompanhou diretamente os dados, e sim pegou os dados já cadastrados para poder fazer esse acompanhamento longitudinal, e uma revisão de prontuários relacionados às unidades para saber quais eram as técnicas utilizadas, né? Uma revisão não de forma longitudinal, mas sim transversal também, pegar os prontuários ali de uma unidade para lá e verificar quais foram as principais técnicas utilizadas. Dentre os principais manejos que foram encontrados assim de uma forma geral, né? Ainda eu não li os artigos de forma íntegra, mas isso foi percebendo através da leitura tanto dos títulos quanto dos resumos, que trazem uma visão geral sobre a parte de metodologia, resultados e tudo mais. O que foi percebido é que, dentre os 9 artigos, 7 utilizavam ou falavam de mobilização passiva, principalmente de extremidades, ali focada tanto na parte dos tornozelos quanto na parte dos punhos. Em 4 artigos, descreviam sobre a utilização de mobilização ativa, então, a mobilização ativa do paciente como estratégia para poder recuperar a sua amplitude de movimento perdida ou garantir que ela fique estabilizada, pelo menos. 2 artigos registraram o uso de eletroterapia, então, um recurso terapêutico sendo utilizado ali como coadjuvante ou adjuvante dentro da estratégia de conseguir ganhar ou manter essas amplitudes. Um artigo falava sobre a mobilização precoce, mas e abrangia também essa questão de mobilização ativa, um pouco da passiva também, mas foi um artigo destinado à utilização dos conceitos de mobilização precoce mesmo, a questão do início mais rápido possível, a determinação de mudanças de transferências e tudo mais, como estratégia para poder ter essa manutenção ou ganho. E um artigo que utilizou a aplicação de esteroides como estratégia para poder manter ou ganhar amplitude, né? E essa questão dos esteroides foge um pouco do escopo enquanto pensamento de atuação fisioterapêutica, mas enquanto critério de elegibilidade para quais técnicas são utilizadas dentro do escopo geral, achei que acabaria encaixando dentro dessa questão, né? Então, de forma geral, o que a gente percebe é que uma das estratégias mais utilizadas é justamente a mobilização passiva, inclusive a gente chegou a discutir isso, né, dentro de um artigo, de uma reunião. Hoje não é o momento para poder falar se de fato funciona ou não, quais são os resultados, mas perceber que dentre as estratégias utilizadas, e pensando principalmente nessa questão de biomecânica, de movimento e tudo mais, é o que, pelo menos nesse resultado inicial, se encontra como mais presente, né? E aí, a partir do momento que for terminando de ler os próximos títulos e resumos e completando essa busca, a gente vai poder ter uma comparação se realmente no escopo todo é isso que é utilizado, ou foi só um viés ali pela pequena quantidade de artigos que foram encontrados nesse momento, certo? No geral, é isso. Como falei, eu acabei não podendo progredir nem preparar algo tão específico para essa parte, mas aí eu estou aberto agora para a gente poder discutir um pouco sobre essas questões, certo? Aqui são as referências que eu utilizei dentro desse slide. E aí, novamente abrindo o momento, né? Quem quiser fazer contribuições, comentários, para a gente poder conversar, estou aqui à disposição. E aí, pessoal, tem alguém que gostaria de fazer alguma consideração? Vou começar aqui, então. Parabéns, Enzo, né, pela apresentação, pelo empenho aí. Eu sei que você está no final do curso, é uma correria danada, né? TCC,
estágio, formatura, muita coisa junta aí, e ainda assim você conseguiu cumprir a sua tarefa, né? Que é dar o andamento, né? Tentar começar a responder a sua pergunta de pesquisa dentro de uma base de dados, né? Então, esse é um exercício muito importante. Gostaria de estimular todos, né, para estar fazendo esse exercício, que é um exercício transformador, melhora a nossa capacidade de buscar informação, né? Treinando, cada vez você vai ficar mais rápido. No começo, parece que é muita coisa, muito difícil, mas aos poucos a gente vai melhorando o nosso olhar, vai melhorando a nossa estratégia, né? Nessa fase aí, a gente tem várias possibilidades para tornar esse processo mais rápido. Nós temos gerenciadores de referência que podem nos ajudar nesse aspecto. Então, eu sei que nesse primeiro momento talvez vocês estão fazendo de maneira manual, mas no futuro nós vamos aprimorar isso e aos poucos, né, você vai ficar cada vez mais rápido, né, no sentido de buscar uma informação de melhor qualidade dentro dos portais aí das bases de dados. O caminho é esse, tá bom? Todo mundo vai ter percalços aí durante esses aspectos da vida acadêmica, né? Tem hora que aperta mais, daqui a pouco a gente está mais tranquilo. O importante é isso, é a gente ter uma meta para atingir, né? E a gente conseguir atingir essa meta que, né, foi estabelecida desde o primeiro dia aí do nosso semestre, né? Na apresentação do cronograma. Então, você está de parabéns. Uma coisa interessante, pessoal, é que a gente pode, aos poucos, ir ajustando a nossa pergunta, né? Vou utilizar esse exemplo aí de Enzo, né? Então, apareceu, quando o Enzo traçou os critérios de inclusão, ele não restringiu outras terapias, né? Como, por exemplo, a questão da terapia medicamentosa que apareceu aí. Se não for do interesse do pesquisador, ele pode reformular os seus critérios de inclusão, né? Por exemplo, né? Serão incluídos apenas estudos que abordem que abordem técnicas ou procedimentos aplicados por fisioterapeutas, um exemplo, né? Aí, nesse caso, esse estudo que utilizou esteroides aí, ele seria excluído por não ser uma atuação do fisioterapeuta. Ou seja, é uma decisão do pesquisador. Então, você pode ajustar a sua pergunta, né? Pergunta do estudo, para que você tenha uma pergunta às vezes mais enxuta, mais específica. Entretanto, vamos supor, Enzo ele se forma agora e ele pretende, por exemplo, ingressar no mestrado e ele opta por fazer uma pergunta mais ampla para que ele tenha um estudo mais robusto, né? Então ele pode incluir outras terapias. Isso é uma decisão do pesquisador. A mesma coisa que o trabalho de Mayra e Thalita. Elas vão encontrar aí diversos estudos e muitos desses estudos aí elas vão ter que excluir porque serão estudos que ou são apenas em adultos ou misturou adultos e idosos, por exemplo, e elas vão começar a perceber que elas estão excluindo estudos demais e talvez elas possam repensar e falar assim, não, vamos incluir tanto idosos quanto adultos. Ou então vamos só restringir, agora a gente só quer com adulto. Ou então vamos manter só com idosos. Isso depende da decisão do pesquisador. Se ele quer fazer nesse momento algo mais abrangente ou algo um pouco mais específico. Então, tá ótimo esse exercício de vocês aí, né? Na formulação do protocolo e nessa primeira etapa, né? De busca.
Então, vocês estão indo, né, no portal mais famoso que tem, que é o PubMed. Então, esse foi o exercício do nosso semestre, para a gente poder exercitar, né, a formulação da estratégia de busca e já começar a observar os artigos. Então, vocês estão percebendo que nós estamos trabalhando com um volume grande de informação, né? Então, o primeiro trabalho aí chegou a 20 mil estudos, né? Enzo também trabalhando com 1.000 estudos. Então, a nossa próxima etapa para o semestre que vem é a gente começar a aprender sobre estratégias para a gente otimizar essa parte, né, de busca e de arquivamento dos estudos. Então, existem hoje diversos gerenciadores de referência, cada um é bom numa coisa e ruim em outra. Vai depender também da decisão de vocês, de qual vocês vão escolher, e isso pode ajudar muito, né? Então, tem um Ryan, tem um EndNote, tem um Mendeley, tem vários gerenciadores gratuitos que a gente pode estar lançando mão deles. Você vai ver que o trabalho ele fica muito mais fácil. Então, logo quando eu comecei a fazer isso, por exemplo, eu fazia uma planilha de Excel, ia copiando, colando. Depois eu conheci o Mendeley, já comecei a gerenciar melhor isso, né? Depois eu trabalhei com o Mendeley, com o EndNote, daqui a pouco eu já coloquei o Ryan na parada, e hoje eu já faço isso um pouco mais rápido, né? Então, isso facilita, porque quando a gente vai estudar sobre um tema, a gente consegue buscar uma literatura bem ampla sobre aquilo, daqui a pouco filtrar a literatura, organizar esses trabalhos aí, né? E quando a gente vai nos aprimorando nisso, a gente já faz uma leitura melhor, já consegue identificar realmente o trabalho mais interessante para a gente responder aquela nossa dúvida. Então, isso ajuda muito, né, no nosso aprendizado, na nossa atuação, né? Com certeza você vai se tornar um profissional melhor na medida que você vai dominando essas competências e habilidades de saber encontrar dentro da literatura mundial os trabalhos mais relevantes de uma área, né? Melhorando assim o cuidado com os pacientes. Então tá de parabéns. Eu queria ouvir a turma aí. Tem mais alguma apresentação, Enzo? Ou finaliza contigo? Professor, pelo que só respondeu Mara e eu aqui da lista. Mais alguém Então, vai apresentar? Pode perguntar mais uma vez, que chegou mais um pessoal depois, né? Alguém vai apresentar mais, pessoal? Se não, não. Eu acho que não. pronto. No caso, a reunião da semana que vem também é de apresentação, né? Pelo cronograma, estava descrito como encerramento. No caso, a ideia era que as apresentações tivessem sido hoje e a última ia ser. Certo. Deixa eu pegar o tema aqui, certo? Então ótimo, então. Eu sei que tem alguns grupos que talvez não conseguiu dar um andamento para esse semestre, mas tentem se organizar, né? Vamos montar o cronograma do próximo semestre já logo no início para os grupos apresentarem os seus trabalhos. Entenda que isso é muito importante, né? Hoje, o profissional hoje que ficar restrito, né, ao livro, à informação de Instagram, a informações assim, né, de esperando que tenha algum curso sobre um tema para se atualizar. Infelizmente, esse profissional vai ficar para trás. O profissional ele precisa dominar, né, essas estratégias de formular uma boa pergunta, formular uma boa estratégia de busca, né, saber buscar dentro das principais bases de dados, né, para a gente poder, o ano que vem, já extrair esses dados, tabular esses dados, né, e publicar. Isso vai fortalecer o currículo de vocês e é um aprendizado muito interessante, sem falar na contribuição, né? Vamos comentar, a gente tem um tempinho aqui, eu vou fazer um comentário sobre o primeiro trabalho. Então, essa população aí, né, que sangra dentro da cabeça aí, é muito frequente dentro da UTI, né? Então, isso é uma população muito, muito frequente, né? Pacientes aí ou que rompem um vaso
e sangram, né? São pacientes que chegam em estado grave e hoje uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo, né? Que é o acidente vascular. O isquêmico também, ele pode ter transformação hemorrágica também, tá bom? Então, ele pode sangrar também. Isso tem diversas complicações para os pacientes, né? Principalmente complicações funcionais. Então, o fisioterapeuta é um profissional de linha de frente desde a fase aguda desse paciente. Então, por exemplo, estudar essa temática vai nos elucidar muitas questões, né? Que hoje a literatura é ainda um pouco controversa em alguns aspectos, né? Por exemplo, antigamente a gente demorava demais para abordar esse paciente. Isso é um fator de risco hoje, né? A mobilização tardia dessa população intensifica as sequelas. Entretanto, mobilizar na fase aguda, por exemplo, nas primeiras 24 horas, traz um problema também, né? Parece que existe um efeito citotóxico nas primeiras horas depois do acidente vascular, com liberação de alguns mediadores químicos, né? Principalmente o glutamato. E se a gente mobilizar esse paciente nas primeiras 24 horas, parece que a gente aumenta a lesão. Então, hoje, as principais recomendações internacionais restringem, né, esse paciente ao repouso nas primeiras 24 horas. Entretanto, depois das 24 horas, a gente já começa a mobilizar essa população, desde que, né, se não há aumento de pressão intracraniana e a área de lesão ela parece não aumentar na tomografia, a gente já começa a mobilizar esse paciente, então isso é muito interessante, né? Se vocês lembrarem, né, Valdivino, por exemplo, é um caso desse, e que a gente foi seguindo todas as recomendações, né, as melhores práticas internacionais, para não deixar que o paciente perdesse mais função do que a própria lesão cerebral ocasionou. Então, isso é muito importante. Então, a gente precisa entender quais são os fatores de risco, né? Então, será que mobilizar nas primeiras horas realmente é perigoso? Deixar para mobilizar tardiamente é perigoso? Né? Pacientes que estão com dreno na cabeça, pacientes que estão com hipertensão intracraniana, né? Que horas vai começar a fazer isso? Quando fazer? Como fazer? A gente não sabe se intensidades elevadas podem aumentar a lesão, se intensidades baixas talvez não vai ter uma resposta, né? Qual o tempo para isso? Quanto tempo eu tenho que atender esse paciente? Qual a frequência? Eu estou fazendo algumas perguntas aqui que nenhum fisioterapeuta sabe responder. Por que não sabe responder? Porque existe hoje 20 e tantos mil trabalhos sobre um tema e é preciso que um grupo se concentre nisso, tente resumir essas informações e poder divulgar essas informações para a comunidade da área, né? Para a gente melhorar nossa assistência. Então, só daí a gente já tem um trabalho muito relevante que vai trazer luz a alguns desses tópicos, né? Talvez algumas coisas a gente não consiga responder, porque talvez não tenha tantos trabalhos quanto a isso, né? A gente vai ficar em dúvida de quanto tempo é para fazer a mobilização, a gente vai ficar em dúvida sobre aspectos relacionados à intensidade da mobilização, né? Sobre será que tem risco de atingir altos níveis de mobilidade com esse paciente já na fase aguda, ou a gente tem que se restringir a exercícios no leito, né? Então são perguntas que Thalita e Mayra elas vão tentar apresentar, porque vão tentar responder, porque nos trabalhos eles vão começar a apontar essas questões, e aí é uma fase muito legal, que é a fase de extrair esses dados do estudo e a gente montar uma tabela, né, que deixe claro isso para o leitor. Então vai ser muito bacana a gente conduzir esse trabalho em 2025. O trabalho de Enzo é um trabalho que a gente discutiu já um ensaio clínico sobre isso, né? E a gente sabe que
eu até comentei, né, que houve muita gracinha no Instagram aí sobre essa questão de mobilização passiva, né? Os fisioterapeutas estão parando de fazer isso, e isso é um pouco complicado, porque a gente ainda não tem uma resposta clara sobre as questões relacionadas à amplitude de movimento. Então, é muito interessante que no passado, né, a gente, por exemplo, logo quando eu comecei a minha atuação, era padrão, né, a gente tá mobilizando pelo menos 10 vezes cada grande articulação. Então, fazer um trabalho de flexo-extensão, por exemplo, de membros inferiores, 10 vezes de um lado, 10 vezes do outro, levanta o braço para um lado, levanta o braço para o outro, 10 vezes. Isso era um padrão, todo fisioterapeuta fazia isso. Eu vi que tem uma galera aqui mais das antigas, não sei se está podendo falar aí, Vitor, Bia também, tá aí, não sei se podem dar uma contribuição nesse sentido. Então era um padrão muito grande, né? A gente chegar num serviço e a gente está mobilizando passivamente. Só que isso gasta uma energia muito grande, aumenta a carga de trabalho. Aquele artigo que a gente discutiu da professora Kate Stiller, numa reunião passada, ele mostrou que para alguns pacientes, principalmente quando o paciente tem menos de 15 dias de internação, são hipotônicos, não tem problema neurológico ou osteomioarticular, não é um paciente queimado, talvez a gente não tenha necessidade de mobilizar esse paciente passivamente nos primeiros 15 dias. Olha para você ver como a questão é específica. A gente está falando de uma população muito específica, que não tem problema reumático, não tem nenhum problema ortopédico, não tem nenhum problema neurológico, não tem nenhum problema relacionado à queimadura. Talvez eu me esqueci alguma coisa aqui. Então, são pacientes que a gente fala um paciente liso, aquele paciente liso, hipotônico, que chegou na UTI, que tem uma amplitude completa. Esse paciente a gente não tem uma necessidade de mobilizar passivamente. Olha que interessante isso diminui bastante a carga de trabalho do profissional. Porém, se a gente parar de mobilizar todo mundo, pode ser algum paciente que está com hipertonia, ou que tem um problema articular, ou um paciente que é queimado, um paciente que tem um outro problema neurológico, e esse paciente, se a gente não mobilizar, ele pode perder a amplitude de movimento, né? E, além disso, o Enzo vai apontar as questões relacionadas ao tipo de mobilização, né? Então, não é só a mobilização passiva que existe no sentido de ganhar e manter a amplitude de movimento. Existem outras possibilidades. Então, um trabalho muito relevante também, tá bom? Todos os trabalhos, a gente pode melhorar mais ainda a pergunta, a gente pode melhorar os critérios de inclusão, talvez para a gente tornar o trabalho um pouco mais específico. Então, por exemplo, no trabalho das meninas aí que tem 20 mil só na PubMed, se a gente talvez trabalhar um pouco mais para tornar ele específico, a gente pode filtrar mais isso para cair esse número de estudos. Então, tudo isso a gente vai discutir juntos e vamos aprender juntos. Então, fica esse recadinho aí, né? Eu sei que tem alguns grupos que não conseguiram dar andamento para poder apresentar esse ano, mas vamos tentar organizar esse compromisso aí, né? Para a gente, no início do semestre que vem, vocês apresentarem e a gente tocar esses trabalhos. Além disso, também tem um recadinho aqui. Tem um pessoal que entrou apenas no segundo semestre, então não pegou a parte de treinamento que a gente fez no primeiro semestre sobre revisão de escopo. E é muito importante que vocês também conduzam os trabalhos de vocês para vocês exercitarem. Eu sinalizo, né, que no nosso canal do YouTube tem todas as aulas gravadas do semestre anterior, então vocês podem assistir. Nós temos uma aula muito legal mostrando como é que constrói, né, a estratégia PCC. Nós temos uma aula muito legal sobre construção da estratégia de busca. Tem uma aula também muito legal na parte de extração de dados, então eu recomendo que vocês assistam essas aulas para que no semestre que vem nós possamos, todos, né, que estão no GPFIT, terem a sua pergunta de investigação, o seu protocolo de revisão
e possam conduzir os estudos, né? Nesse semestre, por exemplo, nós já tivemos colegas aqui do grupo que já apresentaram os seus trabalhos em congressos, né? Gabriel apresentou, que foi um trabalho que começou aqui no GPFIT. Ana Clara também apresentou um trabalho que foi iniciado como uma revisão de escopo. Então, fica essa dica aí, né, para você estar melhorando a sua capacidade de investigação. Certamente você vai ser um profissional diferenciado dentro do mercado de trabalho, sem falar que você já vai estar melhorando o seu currículo. Então, gostaria de parabenizar aí novamente, né, Thalita, Mayra, parabenizar a Enzo. Vocês estão jogando duro. Espero que vocês sirvam aí de motivação para toda a galera, né? Isso requer um pouco de disciplina, né? Reservar um tempinho durante a semana, organizar a sua agenda aí para poder dar continuidade ao trabalho. Mas entendam que isso é muito importante, traz frutos muito poderosos aí na vida de vocês, tá bom? Vou passar a palavra para Enzo fazer as considerações finais. Fica à vontade aí, meu querido. Vamos lá, professor. Gabriel, pode falar. Pode abrir o microfone e falar. Só um ponto também que, como entraram membros novos e saíram alguns membros, a gente vai precisar fazer a reorganização dos grupos, porque tem alguns grupos que ficaram defasados de participante, então fica muito trabalho para uma pessoa só, enquanto isso tem pessoas que estão sem grupo. Então, a gente fazendo essa organização, fica mais fácil esse trabalho em equipe, para o grupo todo conseguir chegar no mesmo estágio, para a gente dar seguimento no ano que vem. Então, a gente vai estar fazendo essa redistribuição e vai estar avisando no grupo. Perfeito. Essa reorganização vai ser importante mesmo. Caso mais ninguém tenha algo para contribuir nesse momento, queria agradecer, pessoal, por vocês terem vindo aqui, né? Prestigiar um pouquinho desse encontro, dar essa atenção, né, para as apresentações que foram realizadas aqui. Novamente, parabenizar a Mayra pela exposição aqui, que foi muito positiva, muito boa. Também a Thalita, né, que ajudou em toda essa contribuição. Agradecer ao professor Rodrigo, né, por todas as contribuições que ele colocou aqui também, todas as suas falas que são realmente muito importantes, a gente sempre refletir e tentar caminhar ao máximo, né, para dia após dia melhorar um pouquinho a pouquinho, para nós tornarmos profissionais melhores. A gente vai poder ajudar bastante, né, aqueles que mais precisam da gente. Então, muito obrigado mesmo, gente. Lembrando que a próxima reunião será no dia 11, então daqui a uma semana. Depois verifiquem o cronograma lá, tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição. E é isso, uma boa noite e obrigado a todos.